Olá, esse é o programa Nosso Direito da TV Uniara, que hoje está com um novo formato. O objetivo é discutir sobre o aspecto jurídico temas do cotidiano. E quem vai falar sobre o assunto trânsito é o professor da Uniara, Edivaldo Ravena Picasso, delegado e diretor da 2ª Ciretran. Quem vai falar com ele é o professor João Batista Galhardo, também professor da casa. Boa noite, professor Galhardo. Boa noite, professor Picasso. Olá, Assunção. É um prazer estar aqui participando desse programa sobre o novo formato com a sua participação. Para nós é uma grande honra. A proposta do programa Nosso Direito é essa, levar ideias do cotidiano ligado às questões jurídicas de uma forma geral. E nós estamos recebendo, como a Assunção bem disse, o professor Edivaldo, que é delegado de trânsito aqui na cidade de Araraquara e também professor da Uniara. Professor Edivaldo, eu tenho aqui em mãos uma pesquisa que só no primeiro semestre deste ano, aqui na cidade de Araraquara, 1.718 pessoas foram multadas falando ao celular, dirigindo, e também 1.994 pessoas foram multadas sem o cinto de segurança. O que está acontecendo com a legislação brasileira, que no começo do Código de Trânsito nós víamos todo mundo respeitando e agora é um desrespeito total? Obrigado pela presença aqui no programa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, participando desse programa. Olha, Galhardo, eu acho que houve um afrouxamento na fiscalização, até por conta da mudança de governo, dos governos municipais, porque essas infrações são municipais, né? Falta de cinto de segurança e o uso de celular são infrações municipais. E houve um afrouxamento na fiscalização para que o novo governo pudesse colocar a sua rotina de trabalho. Com esse afrouxamento, a população voltou a praticar as infrações que comumente pratica, que é a falta de cinto de segurança e o uso do celular. Isso é interessante que essas duas infrações, as pessoas não sentem o perigo da infração. A pessoa, quando não está usando o cinto, ela não sente que está em situação de perigo. A mesma coisa acontece com o celular. Mas a gente observa, né, nós que trabalhamos com o trânsito, que os acidentes de trânsito, quando são causados, o cinto de segurança, a falta do cinto causa acidentes gravíssimos. Pessoas morrem por falta de cinto de segurança. E o uso indevido do celular também ocasiona muitos acidentes de trânsito e muitos deles fatais. Por isso que há infração e há essa exigência do Código de Trânsito. Agora, o senhor acha que, por exemplo, o brasileiro, ele só cumpre regras do cotidiano, sociais, quando ele é realmente cobrado na base da multa, na base da lei? Não deveria ser uma coisa natural, professor Edivaldo? Exatamente, deveria ser uma coisa natural. E isso é um fenômeno. Nós não conseguimos ainda. Eu acho que, em matéria de trânsito, o grande desafio hoje é esse. Como conscientizar as pessoas de maneira educativas, né? Como fazer essa conscientização? Eu acho que até agora não se conseguiu chegar nesse modelo. E por isso que, às vezes, o Código de Trânsito fica se modificando a todo momento, numa tentativa de tentar melhorar a situação, de conscientizar. Ora se faz com uma pena mais áspera, para tentar ver se pela força ele obedece, mas o que se nota é que isso também não ocorre, não funciona. Qual a opinião do senhor nesse aspecto? Porque se diz muito que existe uma indústria da multa. O ideal na fiscalização é multar ou é conscientizar? Olha, são as três coisas. O Código de Trânsito tem três propostas, que, de uma forma geral. A primeira delas é que haja uma sinalização adequada, que é a parte de engenharia. Outra parte é que haja a educação. Vem previsto na legislação questões envolvendo a educação, que seria a conscientização dos motoristas e do cidadão de uma forma geral. E a parte punitiva, que é a repressão mesmo para aqueles que, mesmo educado, mesmo diante de uma sinalização adequada, ele pratica a infração. Então, o ideal é chegar nesses três, imprimir esses três itens para poder conscientizar o cidadão, punir aqueles que são recalcitrantes e fazer uma boa sinalização das vias. Agora, professor Edivaldo, estamos vendo também a questão da divulgação na mídia do uso do cinto de segurança no banco traseiro. Quer dizer, o motorista não usa, o passageiro do banco dianteiro não usa e menos ainda o passageiro do banco traseiro. Mas agora gostaria que o senhor colocasse, é obrigatório. É obrigatório, muita gente não sabe disso. O motorista no banco traseiro tem que usar o cinto de segurança. E sabe o que tem se observado? Nos últimos acidentes, com vítimas fatais, que muitas crianças e pessoas de uma forma geral vêm morrendo no banco de trás. Os motoristas e o passageiro têm sido salvos por causa do airbag, por causa do cinto de segurança.
Porém, os passageiros do banco de trás têm morrido com impacto no banco. Que muitas vezes é criança. Normalmente é criança, porque as crianças são obrigadas a estar no banco de trás. Assunto, a criança pode ir no banco da frente a partir de que idade? A partir dos 10 anos, que ela pode andar no banco da frente. Fora isso, tem que ser no banco de trás. E recém-nascido, na cadeirinha? Isso. Ela tem que estar segura, né, na cadeirinha. A cadeirinha ainda não é obrigatória. Mas no banco de trás, o pai, se a criança for recém-nascido, quem estiver atrás deve usar o cinto de segurança e reter a criança com os braços, né? No mínimo se exige isso. O ideal seria a cadeirinha devidamente adequada, porque tem havido muitos casos fatais com crianças no banco traseiro. Professor Edivaldo, questão da bebida alcoólica, o tal do bafômetro, né? Quando houve a mudança na lei, recentemente, a polícia fechou o cerco e vimos em grandes cidades, por exemplo, São Paulo, que até as casas noturnas tiveram um esvaziamento, quer dizer, ficava claro mesmo que o sujeito saía, bebia e dirigia, né? Porque houve o esvaziamento, era sinal que ele praticava mesmo a infração. Hoje, como está essa questão? O senhor percebe que também houve um afrouxamento? Eu percebo o seguinte, as questões legais envolvendo essa legislação, algumas delas se tornaram intransponíveis. Por exemplo, o fato de ninguém ser obrigado a fazer provas contra si mesmo. A questão do sangue, né? A questão do sangue. A pessoa, durante a fiscalização, se ela se recusar a tirar o sangue, se ela não fizer o exame de bafômetro, existe a possibilidade ainda do exame clínico, mas é um exame mais difícil de ser realizado, ele não constata a dosagem de álcool no sangue. Então, e é uma prova um pouco, às vezes, dúbia, né? Dúbia, não é uma prova que ela teria que se consistente, teria que se juntar a outras provas para poder ter robustez. Então, isso acabou dificultando as penalidades e, consequentemente, a fiscalização também ficou desencantada e acabou-se não se aplicando essa fiscalização da maneira como se pretendia. Houve afrouxamento, com o afrouxamento houve o aumento das infrações. Embora isso não devesse acontecer. As pessoas deveriam se conscientizar de que não deveriam beber, independente da fiscalização ser atuante ou não. Mas, infelizmente, nós temos esse comportamento no nosso país. O desafio é descobrir o porquê, para que podemos tomar medidas que venham a solucionar essa questão de infrações. Mas, de forma geral, a incidência de motoristas alcoolizados diminuiu depois da legislação? Eu acredito que não. Eu acho que as pessoas continuam ainda ingerindo bebidas alcoólicas e dirigindo. E a gente vê pelos clubes, né? Que clubes que ficam fora da cidade, e as pessoas vão ao clube, bebem e voltam para casa. Então voltam com dosagem de álcool no sangue. Uma das coisas que eu pessoalmente constatei é que ninguém se acha problemático no trânsito. Então mesmo que a pessoa beba, ela acha que é assim mesmo. Ela está em condição de dirigir. Né? Tem amigos que dizem isso, falam, não, eu bebo, mas eu dirijo bem, eu sou uma pessoa cuidadosa. Tomei só 2, 3 copos. Tem amigos que dizem, eu dirijo em alta velocidade, mas eu dirijo bem, eu sei dirigir, eu sei quando posso correr, então eu sou um bom motorista. O desafio nosso é conscientizar as pessoas que, embora ela seja um excelente motorista, um exímio motorista, ela tem que se comportar da mesma forma que aquele que não é um exímio motorista, ou seja, respeitando as regras do trânsito. Até porque pode acontecer do outro motorista ser o provocador do acidente, mas por conta da velocidade daquele que é o que se diz o bom motorista, esse acidente tem um resultado muito mais grave, né? Com certeza. E é isso que a gente verifica. Às vezes você é o exímio motorista, mas o outro não é. E se você estiver cometendo uma infração de trânsito, você pode somar a má direção do outro e causar um grande acidente. A gente chama isso de direção defensiva. Você tem que dirigir por você e pelos outros. E o mesmo acontece com o uso de celular. A pessoa não acredita que ela está causando algum problema, que ela pode vir a causar algum problema no trânsito por usar o celular, né? Eu acho interessante isso, que as pessoas discutem esse assunto. Tem pessoas que dizem, não, eu não acho que o celular cause algum importúnio no trânsito. Eu costumo dizer o seguinte, foram feitos estudos, essa norma não surgiu do nada, foi feito um levantamento em que, para a maioria das pessoas, a grande maioria, o celular é um fator que atrapalha a direção. E para a maioria, como isso atrapalha, a minoria também tem que respeitar. Mesmo que você seja um exímio motorista, você seja capaz de dirigir falando no celular, você tem que abrir mão dessa sua excelência para não
para se juntar aos demais e cumprir a legislação. Imagina o sujeito receber uma notícia também, enfim, desastrosa, uma notícia chocante, ele está dirigindo, ele fica ali, tem um trauma ali, né? Doutor Galhardo, mas nós vamos falar sobre essa questão de receber uma notícia importante após o comercial. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Nós estamos de volta com o programa Nosso Direito, que hoje traz um assunto importante para a comunidade, que é o trânsito. Como falar no celular, a pessoa pode falar no celular, o uso do cinto de segurança, todas essas questões. E quem está falando sobre isso é o professor Edivaldo Ravena Picasso. Professor, nós estávamos falando no primeiro bloco o perigo de usar o celular enquanto se dirige, principalmente porque a pessoa, como tão bem lembrou o professor Galhardo, pode receber uma notícia assustadora e ruim. Como é essa questão da utilização do celular? É exatamente essa questão. As pessoas às vezes perguntam assim, eu não posso usar o celular, mas eu posso ouvir o rádio, né? Qual que seria a diferença? No celular você recebe um estímulo externo, alguém liga para você e te traz uma notícia de fora. No rádio, no máximo que você pode ter uma notícia ruim de uma forma geral, que não lhe diz respeito propriamente. Já no celular, não. Haver uma notícia dramática, a pessoa vai se descontrolar no trânsito. Né? A gente sabe que eu já recebi notícia dramática pessoalmente, né? E senti o drama, né? Então, isso impede a direção. A pessoa começa a tremer, ela se prejudica. Então, vamos ver o que a população, como ela reage nesses temas. Nós vamos chamar agora o Fala Povo. O senhor já viu ou já conviveu situações de pessoas sem cinto de segurança ou então falando ao celular? Já vi várias vezes. Celular é o mais comum, né? Cinto de segurança eu acho difícil você ver alguém sem. É muito raro. Agora celular, para quem anda de carro, é frequente. A gente vê muito nas reportagens na televisão, né? A gente sabe que é uma prática perigosa, né? Não dá para reconciliar as duas coisas, né? E eu acho que quando toca o celular tem que estacionar o carro, parar, atender, porque senão pode provocar acidente. E não envolve somente a pessoa, mas outros veículos também, e pode prejudicar outras vidas. É direto isso. Eu vejo direto isso. O celular, sendo o volante do celular, atrapalha muito, não é só o celular, né? Fumar no volante, celular, tudo isso aí atrapalha. Eu acho que dirigir tem que ser dirigir. Atenção na estrada, atenção no volante, velocidade obrigatória, entendeu? E respeitar as leis. Doutor Edivaldo, a gente vê que a população realmente utiliza o celular. Como que se pode resolver essa questão? Quer dizer, o celular é um mecanismo importante para a gente estar em contato com os familiares, com o que acontece. Por outro lado, não devemos usá-lo enquanto dirigimos. O Viva Voz é o Bluetooth, né? O chamado Bluetooth. Então, o Viva Voz tem sido fruto de estudos para saber das... É proibido, professor? Ele é proibido. Ainda é proibido. Mas alguns carros até vem com o mecanismo do Bluetooth, mas é proibido. O uso dele é proibido. Né? Pelo fato de poder trazer essa notícia externa e prejudicar o motorista no trânsito. Então, eu penso assim, isso está sendo estudado, mas ainda não se chegou a um diagnóstico perfeito para se autorizar o uso desses equipamentos que permitam a comunicação. Nós sabemos que realmente é importante o celular. Ele muitas vezes ajuda a saber notícias da família, mas ele ainda é proibido. Quer dizer, não é só o manuseio, então, né? Também a conversa, porque às vezes alguém pode pensar, é proibido usar o celular porque você tem que pegar o celular, abrir, discar e tal, mas não é só uma... E aí você, evidentemente, perderia lá a atenção da direção, mas é também a comunicação em si. A própria comunicação. Então ainda é o ideal a pessoa parar o carro e atender o celular. Não haveria outra forma de se agir sem estar cometendo uma infração. O senhor falou nós falamos aqui do Bluetooth, que é aquele mecanismo que aciona no próprio comando do som que tem no carro.
Eu pergunto ao senhor aí, enfim, me parece que, eu sei a resposta, mas me parece que é até uma coisa tão lógica. O DVD, professor Edivaldo, o DVD lá para o motorista, o que o senhor me fala disso? É outro aparelho também ilegal, né? E a gente vê vários carros ali na frente, no painel com o DVD. Isso, inclusive, para poder burlar a legislação... Ou ele vê o trânsito ou ele assiste o DVD. Né? Exatamente. E a televisão é algo que prende muito a atenção. Né? Existem técnicas na televisão para poder prender a atenção da pessoa. E o motorista não pode realmente assistir televisão e dirigir ao mesmo tempo, né? Embora algumas pessoas se sintam com habilidades para isso, né? Tem pessoas que se sentem habilidades e ficam até bravas quando você diz não pode, né? Mas acontece que como a maioria não consegue, então todos devem respeitar essa regra. Não existe uma possibilidade de fazer exceções a essa regra. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Pensamos que temos total controle do veículo ali, né? Nós que vivemos no trânsito, a gente verifica assim, famílias que foram dizimadas pelo trânsito, famílias inteiras dizimadas, as que sobrevivem acabam perdendo a razão de viver, e tudo isso por causa desses pequenos detalhes, que no dia a dia as pessoas não percebem. As pessoas se acham hábeis a poder dirigir assistindo televisão, falando no celular. E, infelizmente, quando há uma tragédia, é que isso a importância desses itens se verificam. Existe até quem defenda que as tragédias deveriam ser mostradas na televisão e mostradas com mais afinco para poder tentar comover os motoristas. Mas isso foi tentado com o cigarro, parece que não deu certo. Não funciona. Na propaganda do cigarro, na embalagem do cigarro, isso. se coloca ali fotografias chocantes, mas nem por isso as pessoas fumam menos do que... Exatamente. Isso acontece, é um fenômeno, isso é um fenômeno psicológico, não é tanto na nossa área, mas é um fenômeno psicológico. As pessoas se adaptam a qualquer coisa, né? Inclusive às tragédias. Falava-se que na Revolução Francesa as pessoas assistiam às decapitações, achavam legais, né? É um espetáculo público. É um espetáculo público. Então a tragédia tem esse fenômeno também. A verdade é que essa parte educacional ainda tem que se encontrar pedagogia para ela, para poder tentar convencer o motorista. Para ficar claro, essa questão do DVD ali no painel do motorista realmente é proibido. É proibido. No banco traseiro pode ter, para crianças, etc. Até alguns carros saem com esse equipamento no banco traseiro. Mas ali para o motorista, evidentemente, proibido. Agora, eu aproveito e pergunto, e o GPS? Hoje vários carros também saem já com o GPS ali no painel para o motorista se orientar, né? O GPS hoje está tão modernizado que tem até, às vezes, até a própria imagem da própria rua via satélite e tal. Isso também não causa problema, professor Edivaldo? Olha, com certeza causa problema. O ideal é que o motorista pare o veículo para fazer a análise das informações do GPS. Porque a legislação também não alcançou ainda o GPS. Né? Acredito que em breve deverá haver uma regulamentação sobre isso. Mas aí vai do bom senso do motorista também. Dele poder parar o veículo, analisar o GPS, já que ele não tem copiloto, né? Analisar o GPS para poder chegar ao seu destino. Mas a tecnologia é interessante, ela vai cada vez mais tentando burlar legislações. Já existe DVD que você não vê no painel. Você aperta um botão, ele sai para fora e é apresentado ao motorista. Olha só que interessante, né? Muito... Agora, enquanto nós não temos acesso a toda essa tecnologia, qual o conselho que o senhor daria para o motorista para causar menos problemas no trânsito e, ao mesmo tempo, a conseguir conviver com tudo isso que está acontecendo? É celular, é GPS, é DVD. Qual tem que ser o cuidado maior do motorista no trânsito? Eu costumo dizer, de uma forma geral, que o motorista ele deve dirigir com calma. Sempre com calma. Portanto, saindo mais cedo de casa para poder chegar aos seus compromissos. Não dirigir quando estiver aborrecido, quando estiver nervoso, psicologicamente abalado de uma forma geral. Dirigir com cautela de uma forma geral. Não existe uma regra legal que vai impedir acidentes de trânsito. Quem impede o acidente de trânsito é o próprio motorista, porque 94% dos acidentes são causados pelo motorista, por culpa do motorista. Então, o grande recado que eu diria é esse: dirija com calma, com tranquilidade, em paz, e aí ele vai conseguir evitar acidentes de trânsito. E como fazer isso, professor Edivaldo, num trânsito, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é infernal? Pois é, esse é o desafio do motorista. Cada cidade, o motorista tem as suas dificuldades próprias, né?
Na capital, embora exista toda a dificuldade do trânsito, todo o estresse do trânsito, a pessoa tem que ter um autocontrole. Porque se ela não adquirir esse autocontrole, ou ela vai causar um acidente ou ela vai sofrer um acidente. E a gente que vive disso sabe a tragédia para uma família que é o acidente de trânsito. Se pensar nisso, nada, nenhum compromisso, nenhum dinheiro vai valer a pena. E Araraquara, qual que é o maior problema do trânsito atualmente? O atual problema em Araraquara são as vias. As vias em Araraquara foram criadas numa época em que não havia uma frota tão grande de veículos. Então você vê nas vias centrais o tamanho das ruas. Quando tem rua não tem calçada, quando tem calçada não tem rua. Então esse é o grande problema de Araraquara. Araraquara está com um fluxo hoje de aproximadamente 110 mil veículos. Para 200 mil habitantes. Para 200 mil habitantes. Então você verifica que em alguns lugares que os pontos são críticos aqui na cidade, onde existe um grande perigo do trânsito travar as vias, de ninguém mais conseguir ir para frente nem para trás. Existe esse risco. Então, é sempre necessário agora se criar novas alternativas de trânsito para poder suprir essas dificuldades. Ok. Bom, infelizmente está acabando o programa Nosso Direito de hoje. Eu queria agradecer muito ao professor Edivaldo, ao professor Galhardo. Obrigado. E a gente se vê novamente a semana que vem.